Olá! Você sabia que a construção civil é a indústria que mais produz resíduos no planeta? Mas nem tudo está perdido. Há alternativas sustentáveis de moradia. Bioconstrução é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Nilson Dias, gerente de projetos do Instituto Pindorama, CJ, permacultor, idealizador do Instituto de Permacultura Ipoema, e Aga Probala, co-diretora do Instituto de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura Tibá. Eu sou Ricardo Brasil e Responsabilidade Social está no ar. Para a gente começar aqui esse assunto, eu gostaria que cada um de vocês falassem bem resumidamente, né, da instituição de vocês, do Instituto, como funciona, qual é a proposta, mas de uma maneira bem sucinta para poder a gente entrar na discussão. Nilson, por favor. O Instituto Pindorama está completando 11 anos e a gente trabalha muito estudando as formas e materiais construtivos vernaculares, né? Então, o bambu, a terra, e a gente tem um braço também muito forte em cima da permacultura, que é um empoderamento aí baseado em técnicas ancestrais somadas a tecnologias mais modernas que a gente tem hoje, né, para que a gente consiga estabelecer assentamentos humanos sustentáveis. Aga, o que é o Tibá? O Tibá é um centro educacional, podemos dizer multidisciplinar, com assuntos focados em bioarquitetura, cultura ecológica e também que a gente chama tecnologias intuitivas, que foi fundado 30 anos atrás pelo Johan e Rosie van Lengen. Eu e meu parceiro Mark van Lengen temos essa honra e prazer de continuar esse trabalho. A gente, aqui em Bom Jardim, Rio de Janeiro, oferecendo os cursos e semeando as ideias do Instituto. CJ, fala aí um pouco sobre o Ipoema. É Ipoema? Ipoema, Instituto de Permacultura, Organização Ecovilas e Meio Ambiente é o nome por extenso, mas a gente hoje fala só que é o Instituto de Permacultura aqui de Brasília. Nós somos um dos institutos mais antigos do Brasil. A gente foi fundado em 2005, né? Eu idealizei e fundei, mas foi um trabalho derivado de 6 anos de trabalho anterior. Então, na verdade, a gênese do Ipoema vem desde 99 e a nossa missão é bem parecida com a missão dos outros 2 institutos. Como Instituto de Permacultura, a gente leva essa questão da ocupação do território de um modo sustentável. A gente entende que tudo o que a gente faz sobre o planeta, a gente faz sobre o território do planeta, então a gente precisa promover uma ocupação desse território de um modo sustentável, e a permacultura ela é basicamente isso. E a gente, enquanto instituto, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Quero frisar aqui que nós somos uma ONG, porque fizeram aí um desfavor, né, de queimar o filme das ONGs, e na verdade as boas ONGs são maioria, as boas ONGs são pessoas como nós, pessoas simples, que vivem por amor à causa, que vivem de missão. Então é importante a gente resgatar esses conceitos. E como uma ONG, a gente faz diversos projetos sociais e também cursos e ensina essa prática. E tem uma grande coisa em comum aqui entre nós os 3 institutos, que somos pessoas que falamos e mostramos o que fazemos, né? Então o Nilson está numa casa ecológica, a Aga também, e eu aqui também. Então a gente vive essa vida e por isso que a gente fala delas. E só para fechar aqui minha introdução, quero dizer que é um grande prazer estar aqui com esses 2 companheiros, principalmente a Aga representando o Tibá, porque o Johan van Lengen, que ela citou, é a referência de bioconstrução, né? O cara fez um livro chamado Manual do Arquiteto Descalço, que é uma bíblia da bioarquitetura. Então, uma grande satisfação, uma honra muito grande poder estar dividindo aqui esse momento. Obrigada, Cláudia. Maravilha. Eu queria saber o que uma construção precisa ter para ser considerada bioconstrução. Então, tem um aspecto muito óbvio, e essa eu vou deixar até para o Nilson e para a Agatha, que é a questão da bioarquitetura, a questão dos materiais. Mas o que eu acho importante a gente trazer de início, porque a gente está dentro de um grande guarda-chuva conceitual, que é construção sustentável.
debaixo desse guarda-chuva tem um monte de conceitos. Casa natural, casa ecológica, eco-house, tiny house, bioarquitetura. São vários conceitos dentro desse guarda-chuva. O bioconstrução, na minha opinião, a especificidade dele é que são autoconstruções, que o pessoal do Tibá chama um pouco de construção intuitiva, que é o proprietário, o beneficiário, o usuário daquela edificação faz parte desse processo. Então, o bio, na minha opinião, não é só no sentido de material ecológico, material mais orgânico, mas é que a vida do morador, do usuário da edificação faz parte desse processo. Né? E aí, é quando o morador bota a mão na massa, é isso? Isso, autoconstrução é isso. Eu fiz a minha própria construção. Né? Ainda que eu nunca tenha feito um traço de cimento na vida, não sei nem como é que faz, a bioconstrução permite você entender, compreender e intuir, adorei essa coisa da construção intuitiva, intuir a forma de fazer. Eu brinco de que a gente pega na nuvem, né? Hoje se fala da nuvem na internet, a gente pega na nuvem, do conhecimento aí desse conhecimento comunitário, né? Que a gente acessa. Então, a minha casa, eu construí a minha casa com tijolos ecológicos, com madeira de demolição, telha de demolição. Nilson, minha casa é o quê? A casa é uma casa ecológica que tem baixo impacto ambiental. Você está reutilizando materiais que, ora, seriam destinados para algum lixão, para algum espaço de resíduo, né? Então, você deixou de queimar mais tijolos para fazer a sua casa, né? Que o tijolo ecológico ele tem uma cura na água. Você reaproveitou madeira ao invés de comprar uma madeira nova, né? Porque quando a gente compra, a gente está financiando toda uma cadeia produtiva que vai extrair aquilo da natureza. Então, você reutilizou, que é uma coisa que a gente faz muito aqui também. A gente compra muito vidro temperado de vitrine, de lojas que são desmanchadas, blindex de banheiro, tudo para estar reutilizando. Sem dúvida, esse é um conceito muito importante para quem quer entrar nessa seara das casas ecológicas. E isso pode ser considerado bioconstrução? Eu acho, como o Cláudio já falou, tem várias definições de bioarquitetura, que algumas vezes é trocada com arquitetura verde. Eu chamo bioarquitetura arquitetura viva. Então, o que ele falou que a autoconstrução faz parte disso, porque a gente, com nossa vida, com nosso amor, acrescenta esse valor dessa construção. Mas são também os elementos onde entra a abordagem holística, por exemplo, onde você começa a se situar num ambiente, num local, considerando ele. A parte a mais forte característica de arquitetura sustentável ou viva é que ela liga com o clima, que ela leva em consideração todas essas características do local específico. Então, na bioarquitetura, a gente considera muito a natureza por volta, tem esse elemento de trabalhar com, não só se inspirar nas formas de natureza, mas também trabalhar com ciclos da natureza. Então, quanto menos você descarta esse conceito de desperdício, não existe na natureza de fato. Então, quanto mais você trabalha com esse ciclo de materiais que são biodegradáveis, que podem ser compostados, onde a sua construção pode de fato voltar à terra sem prejuízo, isso obviamente faz grande parte dessa filosofia de bioarquitetura. Mas também essa relação de humano com o local, com o ecossistema, essas relações entre espírito e matéria, vou dizer, um pouquinho mais filosófico, mas eu acho muito importante que a bioarquitetura se abre a poder transformador da beleza natural, de preferência, não é nesse caso, mas também a beleza dos atos humanos artesanais. A bioarquitetura é uma construção onde você pode deixar suas habilidades manuais
amostra, né? Não é uma construção com só elementos pré-fabricados, mas, de fato, esse toque humano é muito importante, por causa disso é bioarquitetura, por causa disso é uma arquitetura viva, porque você reconhece, você sente no espaço essa mão humana. Então, essa interrelação entre humano, natureza e arquitetura faz, de fato, esse triângulo sagrado de bioarquitetura. É um conceito bem amplo, né? É um conceito holístico. É muito mais do que levantar uma casa com materiais naturais, né? É bem mais do que isso. O bonito é feito dessas casas que elas continuam a educar você. Construindo uma casa que tem esses aspectos sustentáveis, você se sente mais responsável pelo seu redor, você respeita o ambiente mais. Então, ela educa você a ser mais consciente, a mudar seu estilo de vida. Aí esse ciclo se fecha, você construi uma coisa que tem uma influência na sua psicologia, nos seus sentimentos, na sua perspectiva à vida, no seu estilo de vida. Aí você consegue fazer mais mudanças para ajudar a sair desse paradigma de abuso, né, de exploitação, de poluição, etc. Isso que ela está falando para mim, assim, eu acho que é o principal da coisa, que vem da permacultura como um conceito maior, mas muito dentro da bioconstrução, que é a autonomia, esse resgate da autonomia enquanto eu detenho um conhecimento, mas mais do que detenho um conhecimento ou aprendi um conhecimento, eu detenho o poder, né, essa palavra do empoderamento, eu detenho o poder de aprender a resolver os meus próprios problemas. Eu não preciso encontrar um engenheiro civil que estudou não sei quantos anos com um arquiteto boladão não sei da onde para poder ter uma casa maneira. Eu posso fazer a minha casa maneira sem precisar, sabe, ser um ultra mega expert que estudou anos e anos. E esse empoderamento de eu sei resolver os meus problemas, a bioconstrução é fantástica. E a mudança de paradigma também em relação a essa dependência que a gente tem dos processos industriais. Então, as pessoas hoje falam, vou construir uma casa. Na hora vem cimento, ferro na cabeça, concreto armado. E, na verdade, o cimento existe há pouco mais de 160 anos. 160 anos, você pensar, vai dar o quê? 8 gerações? Então, a nossa 9ª geração, o meu tataraneto, ele nem tinha a opção de construir com cimento. Aí, só para não ficar o ouvinte aí, o telespectador mais atento vai falar, não, mas peraí, e Grécia Antiga, aquelas obras, eram materiais cimentantes naturais, não era produzido numa fábrica de cimento. Essa é a diferença. Então, a lógica de materiais cimentantes, o que são esses materiais cimentantes? Principalmente argilas absolutamente ligantes, mas todos os materiais naturais. Essa coisa de uma indústria produzindo cimento, produzindo ferro, é muito recente, né? É 100 anos depois da Revolução Industrial que isso começou a ganhar vulto. Então, hoje, 60% das casas do planeta são casas feitas ou com terra ou com outros materiais naturais. Então, esse resgate desses saberes, né, que a gente usa esse termo vernacular, né, que quer dizer isso, são conhecimentos ancestrais, antigos, e o grande barato é que a gente pode se apropriar de tecnologias e fazer um mix aí. Então, não necessariamente eu preciso também ter coisas rudimentares. Esse resgate do ancestral não tem a ver com o passo atrás, é o contrário, é um passo à frente. O que eu pego do saber popular, do saber tradicional, mas incorporo toda a ciência que a gente tem hoje, toda a tecnologia que a gente tem hoje e todos os interesses, né, diferentes que a gente tem hoje. Hoje a gente tem interesses diferentes. Antigamente mesmo, qual era a edificação? Uma caverna, e era suficiente. Precisava abrigar da chuva e abrigar do vento. Hoje não, hoje tem que ter beleza, hoje tem que ter sociabilidade dentro da casa, hoje tem que ter áreas exclusivas de lazer. Então, uma casa tem a área gourmet, só para você ir lá uma vez por ano para fazer um queijos e vinhos especial. Então, a gente não tem que recusar essas demandas. O que a gente tem que recusar é fazer as coisas para atender essas demandas de um modo degradante. Então, eu tenho jeito de ter uma casa boa com minha área gourmet ecológica? Tem. Beleza, então tá tudo bem fazer. Eu quero fazer um negócio que não tem como ser ecológico. Pô, você precisa mesmo? É uma necessidade real? Precisa trocar de celular ano sim, ano não? Não precisa. Aí a gente recusa. Né? Mas o ponto de partida não necessariamente é a recusa do desejo, mas sim a recusa da forma de atender esses desejos, sabe? Então, você vê que mexe muito nos paradigmas, na psique mesmo do ser humano, né? Sim, Cláudio, posso tocar aqui, porque eu estou percebendo muito forte
como talvez uma das causas de insustentabilidade, de fato, é a nossa atitude. Então, eu sempre falo que se vocês acham que o maior problema, os maiores problemas atuais são a exploração e poluição e colapso de ecossistemas e mudanças climáticas, não sei o que, você está enganado. Nossos maiores problemas ambientais são egoísmo, a ganância e a apatia. E para isso, se a gente não lida com isso, se a gente se não acontece uma transformação cultural e espiritual, jamais técnica e tecnologia vai salvar nossa sobrevivência aqui planetária, o nosso mundo. Então, eu sempre falo que, de fato, cada um tem esse potencial de fazer diferença. Eu acho que as pessoas têm a dificuldade de acreditar nisso, mas é fácil demonstrar que são essas pessoas que têm um maior impacto vivendo na cidade ou não, que têm esse impacto ecológico, que a vida deles, onde eles moram, como eles usam os eletrodomésticos, como foi construída a casa deles, o que eles comem, que tudo isso tem o maior impacto de que indústrias, até a indústria de cimento, que é 80% de poluição, de emissão de gases de estufa, etc. Então, a gente conhece esses números, mas não conecta isso com nossa vida dia a dia, nossa vida, assim, de cada um. E é esse paradigma que tem que ser mudado, né? A gente precisa dessa transformação. E no Tibá a gente acredita que a bioarquitetura poderia ser um dos motores da mudança, né? Mas isso é uma parte. Não vamos nunca esquecer que é a atitude de cada um que tem que se transformar. A gente vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e no próximo bloco vamos ouvir o Nilson. Fique com a gente. Quando a gente construir uma casa ecológica, a gente vai ter um bom sono. A gente vai dormir bem, porque a sua consciência vai ser limpa, seu ar vai ser saudável de respirar. De fato, com a arquitetura convencional não tem como competir com isso, que é o jeito de construir convencional cria ambientes doentes,